alunos sem patinhas da Amy dessa vez, porque ela já dormiu aqui do ladinho, tô aproveitando que ela dormiu para gravar. Vamos começar nossa aula nova falando sobre uma tirinha. Então eu peguei aqui uma tirinha bem bobinha para vocês, pra gente começar. Então o cara tá tentando desatarrachar uma porca, ele fala que não consegue. Aí o outro, que é bem menorzinho, em teoria seria mais fraco e não conseguiria, vem e usa o músculo mais interessante que a gente tem no corpo, que é o cérebro dele. Então ele esquenta e com isso ele consegue desatarrachar a porca. E o outro fica com cara de, tão forte e não conseguiu resolver o problema. Então a gente vai entender por que isso é possível. Isso é possível graças ao fenômeno chamado dilatação térmica. E é aqui que vai começar a nossa aula de hoje. Aqui eu peguei um outro meme bem famosinho, pelo menos no meu Facebook ele aparece bastante. Essa Carolina tinha um pote de palmito muito difícil de abrir. Ela poderia chamar algum homem para resolver, mas lembrou que o coeficiente de dilatação do metal é bem maior que do vidro, então aplicou água quente. Parabéns, Carol, o mundo precisa de mais mulheres independentes como você. E aí vocês vão entender por que é possível abrir o vidro de palmito desse jeito. Vamos lá? Então, primeiro, o que é a dilatação térmica e onde ela vai ser importante na vida, além desses dois exemplos bobinhos que eu dei? Tem exemplos muito, 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 muito relevantes em que a dilatação térmica está presente. Então, por exemplo, essa fotografia aqui é de um trilho de trem feito há bastante tempo, quando eles ainda não sabiam muito bem, não existia muito estudo a respeito da dilatação térmica. Então, o que acontecia? Eles colocavam todos os trilhos muito grudadinhos uns nos outros. Eles não deixavam esse espacinho que está mostrado aqui na figura da esquerda. Então, o que acontecia? Conforme o trem passava, ou conforme as estações do ano passavam, e esses trilhos eram aquecidos, lembram da aula passada? Aquecer significa as moléculas ficarem mais agitadas. Como elas ficam mais agitadas, elas vão tender, mesmo que estando mesmo que elas tenham ligações bem rígidas, elas tendem a vibrar mais, então elas vão dar uma expandida nisso. Então o tamanho delas vai aumentar um pouquinho. Então acontece esse fenômeno de dilatação. E a hora que acontecia a dilatação e não tinha para onde dilatar, entortava todo o trilho e o trem, depois de um certo ponto, já não conseguia mais passar por ali. Então virava um trilho ou muito perigoso ou não utilizável. Hoje em dia, os trilhos são feitos com essas juntas de dilatação, assim como estradas, pontes, prédios, tem juntas de dilatação em tudo que está suscetível a mudanças de temperatura. E a dilatação térmica, o interessante é que ela não vai acontecer só para quando a temperatura aumenta. Quando a temperatura aumenta, dilata, mas também existe a dilatação ao contrário, que na verdade não é uma dilatação. Então, quando a temperatura diminui, existe uma contração térmica, mas vai seguir a mesma lógica, só que em vez de aumentar o tamanho, vai diminuir. E a gente vai poder separar isso em 3 tipos para ficar mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos começar pela dilatação linear. Então, vamos imaginar que a gente tem uma barra, ela vai ter só uma dimensão. Então, imagina que ela é muito fininha e a gente poderia desprezar o tamanho dela nessa dimensão. Então, só vai importar o comprimento dela. Conforme ela esquenta, então ela estava numa temperatura inicial, aqui era para ser um θ, tá, gente? Conforme ela estava numa temperatura inicial, a gente usa θ para não confundir com o tempo, lembra? E daí, quando ela é aquecida, ela aumenta. E ela aumenta o que eu chamei aqui de ΔL, uma variação de comprimento. Então, ela tinha um comprimento inicial, ela dilatou um ΔL e ficou com um certo comprimento final. Esse comprimento final é o inicial mais o ΔL. E é importante a gente lembrar que ΔL seria, então, L final menos L inicial. Assim como a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. E aí a gente chega na formulinha da dilatação linear.
a variação do comprimento da barra é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, que vai ser medido em graus Celsius elevado a -1, seria por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que seria em graus Celsius. Então, o importante é estarem combinando as unidades desses dois e também estarem combinando as unidades desses dois. Então, se o L for metro, L0 também é metro. No sistema internacional seria isso. Mas pode ser centímetro e centímetro, quilômetro e quilômetro. E no sistema internacional aqui não seria Celsius, né? Esses dois seriam esse Kelvin e esse Kelvin elevado a -1. Tudo bem, mas dificilmente vai aparecer. Normalmente a gente vai usar graus Celsius. Em seguida, a gente vai aumentar uma dimensão. Então, vamos imaginar uma coisa que seja 2D, bidimensional. E a gente vai ter uma dilatação superficial. Então, além de aumentar o tamanho aqui, ele também aumenta o tamanho aqui. Então, aumenta a largura e aumenta a altura. Então, ele tem uma dilatação da área dele. A área final é a área inicial, mas essa parte que eu pintei mais escuro para chamar de variação da área. Então, a área final é a soma dessas duas. E, de novo, a gente tem Δθ na variação da temperatura, a gente tem a variação da área, e a gente tem uma nova formulinha agora para a dilatação superficial. A variação da área é igual à área inicial vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. E é diferente do coeficiente de dilatação linear. Lá no linear, ele só dilatava em uma dimensão, aqui ele dilata em duas. Então, o beta é 2 vezes o alfa, vezes a variação da temperatura, igual era no anterior. Adivinha o que vem em seguida? Vamos para as 3 dimensões. Dilatação volumétrica. Na volumétrica, além da altura e da largura, a gente também vai ter profundidade. E aí, vai ampliar nas 3 dimensões, conforme esquenta, dilata nas 3 dimensões. O coeficiente de dilatação volumétrico vai ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear que a gente tinha lá no primeiro caso. A variação do volume eu fiz em azulzinho aqui, mas o volume total é a soma dos dois, é o final mais a variação. E a variação a gente calcula pela fórmula da dilatação volumétrica. Lembrando que aqui a área a gente vai medir em metro quadrado, ou centímetro quadrado e centímetro quadrado. Quem não lembra como transforma, sugiro fortemente que vocês peguem para lembrar as transformações de unidade, vai ser muito importante. E os nossos coeficientes vão continuar sendo potências de 10. Então, treinem bastante as potências de 10, igual vocês vêm treinando esses últimos tempos, tá bom? Então, aqui a dilatação volumétrica. E o interessante da dilatação volumétrica é que ela não acontece só para sólidos. A gente pode imaginar uma dilatação para líquidos. Só que para líquidos a gente vai ter um porém. O que vai acontecer? Então, imaginem que a gente tem uma jarra aqui cheinha de algum líquido, tá? Até o topo. Aí a gente esquenta essa jarra. O que vai acontecer? O líquido vai dilatar. E quando ele dilatar, já estava cheio, vai cair no potinho que estava do lado. Na hora que cai, o que a gente tende a pensar? O que caiu é o quanto dilatou o líquido, então essa vai ser a dilatação. Só que não. Por quê? Quando o líquido dilata, o jarro onde ele estava também vai dilatar. Então, imaginem que a gente tinha o jarro aqui dentro e ele aumentou de tamanho. Então, o líquido que cabia nele antes não é o mesmo líquido que cabe nele agora. Então, de fato, a dilatação do nosso líquido, a variação de volume real, é o aparente, que foi o que transbordou, mais o quanto o frasco dilatou, o quanto o lugar onde ele estava dilatou, porque ele também dilata. Então, tomem cuidado para não cair nessa pegadinha, ok? Porém, a dilatação da água não acontece exatamente desse jeito. Olha como é que é o gráfico de volume da água em função da temperatura. Entre 0 e 4 graus Celsius, ela tem um comportamento anômalo. O que isso significa? É completamente fora do normal. Por quê? O que a gente esperava? Que conforme a temperatura aumentasse, o volume aumentasse. Só que o que acontece? Quando ele vai de 0 para 1, em vez do volume aumentar, o volume está diminuindo. É uma loucura, por isso que chama de dilatação anômala. Só que é uma loucura essencial para a vida aqui na Terra. Então, já a gente vai entender o que acontece.
mas vamos interpretar aqui. Então, de 0 a 4 graus, quando a temperatura aumenta, o volume diminui. E a partir dos 4 graus, começa, conforme a temperatura aumenta, vai aumentando o volume também. Então, a partir dos 4 graus, já fica uma coisa mais esperada, né? Mais normal, apesar de não ser totalmente reto. Só que o 4 graus é que é o ponto importante. Lembrando que a gente está falando em graus Celsius, tá? Por que que isso é importante? Lembram que densidade é igual a massa dividido pelo volume? Então, quer dizer, conforme a gente aumenta o volume, a densidade diminui. E se a gente diminui o volume, a densidade aumenta. Então, aqui no 4 graus, que a gente tem o menor volume possível, esse ponto vai ser o de maior densidade possível. E lembram que a gente falou na última aula da convecção? O que tem maior densidade é aquilo que afunda, e o que tem menor densidade é aquilo que boia. Então, vamos pensar como é que ficaria um lago. Por exemplo, em um dia que tá sol, tá aqui na superfície, tá 8 graus Celsius. 8 graus Celsius está mais ou menos por aqui. O volume é maior, então a densidade vai ser menor do que 4 graus Celsius. Então, conforme vai afundando, lá embaixo vai estar mais frio, porque o líquido era mais denso, então ele fica lá embaixo. Igual acontece nas nossas piscinas normais. Quem tem piscina em casa sabe muito bem como é isso. Não é o meu caso, mas provavelmente é o caso de algum de vocês. Então, conforme você afunda mais para baixo, tá mais frio. Por quê? Mais frio vai estar mais denso fica embaixo. Só que entre 0 e 4 graus Celsius, o negócio é estranho. Por quê? 4 graus Celsius é a maior densidade, comparado com 3, com 2 e com 1, e com 0, sei lá. E todo esse meio, a gente tá falando em números inteiros, mas é óbvio que tem todo esse intervalo entre eles, tá bom? É só pra gente visualizar melhor. Então, imaginem um dia que tá muito frio, tá nevando. Aqui fora tá congelado, tá vendo? E daí a água que tá aqui embaixo tá, por exemplo, primeiro, a água tá a 0 graus Celsius, porque ela tem um volume maior, tá aqui, né? Então, a densidade dela é menor do que a água que tava a 1. Então, a água que tá 1 tá embaixo, porque tem densidade maior do que a 0. E a 2 tem densidade maior que a 1. E a 3 tem densidade maior que a 2. E a mais densa de todas é 4 graus Celsius. E olha que legal, mesmo que a superfície congele, o fundo do lago continua na forma líquida, porque a temperatura que a água precisa ter para virar gelo é menor do que 0 graus Celsius. Então, a 4 ela tá líquida e todos os bichinhos, todos os peixinhos que moravam ali continuam vivos, porque ali embaixo continua líquido. Se congelasse, eles morreriam. Entenderam a importância da dilatação anômala? É um negócio muito interessante. Será que é coincidência?